Os Jogos Olímpicos têm uma história rica que vai desde as suas origens na Grécia Antiga até a sua versão atual. Com um caminho marcado por vitórias, tristezas e significados profundos, as Olimpíadas representam não apenas uma celebração do esporte, mas também uma reflexão das condições sociais, políticas e culturais da época. Neste vídeo, vamos explorar as origens dos Jogos Olímpicos, suas mudanças ao longo do tempo e seu impacto na sociedade. Os primeiros jogos aconteceram em 776 a.C., na cidade de Olímpia, um evento esportivo que se repetia a cada 4 anos e se tornou um símbolo da união entre as cidades da Grécia. Esses jogos eram mais do que competições atléticas, era uma festa religiosa em homenagem a Zeus, o deus principal da mitologia grega. As Olimpíadas eram cheias de tradições e os atletas concordavam em seguir as regras antes de participar. As competições incluíam várias modalidades, como lançamento de disco, corrida, salto em distância e principalmente um evento chamado pentatlo, que testava habilidades em 5 esportes: luta, corrida, salto, lançamento de dardo e lançamento de disco. Apenas cidadãos gregos nascidos em uma cidade-estado podiam participar, excluindo os escravos, estrangeiros e mulheres. Os jogos eram uma vitrine do ideal grego de excelência atlética, e os vencedores eram celebrados como heróis locais, e era confeccionada também uma coroa de louros para os vencedores. As Olimpíadas também possuíam um caráter simbólico de resistência, nascendo da tradição de competições anteriores. Era comum que a cerimônia celebrasse não apenas a vitória, mas a figura do atleta como um exemplo a ser seguido. E muitos voltavam para suas comunidades com recompensas e fama, enquanto suas histórias de vitória se espalhavam como lendas. Durante a competição, era estabelecida uma pausa sagrada. Um grupo chamado Senado Olímpico era responsável por criar uma pausa nas guerras, permitindo que atletas e espectadores passassem por terras potencialmente perigosas em segurança e que permitia que as cidades parassem de lutar entre si. Essa pausa era chamada de hequecheria. Era algo culturalmente significativo, embora nem sempre essa trégua fosse respeitada. Aproximadamente 50 mil pessoas iam à Olímpia para assistir aos jogos, e a atmosfera era cheia de emoção e rivalidade, mas também de celebração e de respeito. Muitas vezes, os vencedores recebiam atenção especial, e sua importância estava ligada à identidade cultural da Grécia. Antes de continuar, eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal para você me ajudar na meta dos primeiros 1000 inscritos por aqui. Você já se inscreveu? Então, vamos continuar. Séculos se passaram até que os Jogos Olímpicos fossem trazidos de volta na era moderna, em um contexto histórico totalmente diferente. O barão Pierre de Coubertin, inspirado pela ideia de criar um evento esportivo internacional que promovesse a paz e a amizade entre os povos, organizou os primeiros Jogos Olímpicos modernos em 1896 em Atenas. Esse renascimento acontecia em um período de crescente nacionalismo e de mudanças sociais na Europa após a independência da Grécia em 1830, o que incentivou a valorizar suas raízes culturais. Coubertin acreditava que o esporte poderia influenciar positivamente os jovens e as sociedades, ajudando a transformar rivalidades em competições saudáveis. Na primeira edição, 14 países participaram, com 240 atletas competindo em 43 eventos. Essa nova fase da competição cresceu de forma impressionante. Por exemplo, hoje, na Olimpíada de Paris em 2024, vão participar 10.714 atletas de 206 países em 329 competições diferentes. O aumento no número de esportes e a presença internacional mostram o crescimento e o sucesso dos Jogos Olímpicos como um evento global que une culturas e cria um espaço para promover valores humanos. Os Jogos Olímpicos evoluíram de várias maneiras, enfrentando desafios e dilemas que refletiram as tensões políticas e sociais do seu tempo. Durante a era moderna, a inclusão de atletas profissionais se tornou uma questão importante,
como aconteceu em 1992, quando os jogadores de basquete da Liga Norte-Americana da NBA puderam competir. Essa mudança não apenas refletiu a evolução da competição olímpica, mas também levantou questões sobre o verdadeiro significado de amadorismo. Durante muito tempo, manter-se como amador era uma maneira de preservar o espírito original dos jogos, mas o avanço do profissionalismo da competição mudou essa ideia. E com certeza, hoje em dia, os atletas que participam são do mais alto nível de técnica, dedicação e profissionalismo. Além dos desafios de inclusão, as Olimpíadas também foram um palco de controvérsias políticas e geopolíticas. Os Jogos de 1968, por exemplo, marcaram um momento icônico quando os atletas Tommie Smith e John Carlos levantaram os punhos em sinal de protesto no pódio, mostrando solidariedade em relação à luta por direitos civis. Esse ato não apenas representou as dificuldades enfrentadas por eles, mas também nas lutas de muitos, tornando-se um símbolo poderoso na luta contra a discriminação. Outro momento importante foi o boicote dos Estados Unidos aos Jogos de Moscou em 1980, em resposta à invasão do Afeganistão pela União Soviética, e se mostrou como o esporte pode ser afetado por tensões políticas. A retaliação soviética aos Jogos de Los Angeles em 1984 e o ataque terrorista em Munique em 1972, que resultou na morte de 11 atletas israelenses, também demonstraram como as Olimpíadas podem se transformar em um campo de batalha para ideologias em conflito. Outro exemplo são os Jogos Olímpicos de 1936, realizados em Berlim, que ficou conhecido por ter sido usado pelo regime alemão da época para promover a sua propaganda ideológica. Sob o comando de Adolf, o evento foi uma oportunidade para mostrar a suposta superioridade da raça ariana e o poderio da Alemanha. No entanto, o desempenho espetacular do atleta afro-americano Jesse Owens, que conquistou 4 medalhas de ouro, desafiou essa narrativa e destacou as contradições do regime e mostrou como era ridícula essa ideia. Com a evolução dos Jogos, novos eventos surgiram. Os Jogos Olímpicos de Inverno, criados em 1924, foram desenvolvidos para destacar esportes que ocorreram na neve e no gelo, como esqui e patinação. Os Jogos de Inverno se tornaram um importante espaço de competição internacional, apresentando eventos variados. A participação da equipe de bobsled da Jamaica nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1988 em Calgary se tornou um exemplo de superação, mostrando que atletas de um país tropical conseguiram competir em condições extremamente difíceis e anormais para eles, refletindo a diversidade e o espírito competitivo dos Jogos Olímpicos. Essa história ficou bem conhecida no filme Jamaica Abaixo de Zero. Além disso, as Paralimpíadas começaram em 1960, marcando um avanço no reconhecimento e inclusão dos atletas com deficiência. Elas promovem um ambiente onde todos podem competir, independente de suas limitações, e trazem à tona histórias de superação e coragem que nos remetem à ideia de igualdade e respeito em todas as esferas sociais que tanto buscamos. Em 2025, teremos a primeira Olimpíada de eSports. A competição ocorrerá a cada 2 anos e as categorias ainda não foram definidas, e a Arábia Saudita será o primeiro país sede. O legado das Olimpíadas é bem complexo, conectando aspectos históricos, sociais e culturais. A medalha Pierre de Coubertin, que simboliza o espírito olímpico de esportividade, ilustra a busca constante pelas virtudes que os Jogos representam. Porém, não se pode esquecer das questões de gênero que surgiram ao longo dos anos. Durante grande parte da história olímpica, as mulheres foram excluídas da maioria das competições. Foi somente em 1900 que as mulheres puderam participar oficialmente dos Jogos em Paris, competindo em eventos de tênis e golfe, um pequeno passo diante do que estava por vir. Com o passar do tempo, o espaço das mulheres no esporte se expandiu, culminando em uma expressiva e justa participação. Por exemplo, nos Jogos Olímpicos do Rio 2016 aqui no Brasil, mais de 40% dos atletas eram mulheres. Nas atuais Olimpíadas de Paris em 2024, 50% dos participantes são mulheres.
mostrando de fato a questão da igualdade, que é uma mentalidade da competição. Um dos símbolos mais fortes associados aos Jogos Olímpicos é a chama olímpica. A tocha olímpica é um dos símbolos dos Jogos e evoca a lenda de Prometeu, que teria roubado o fogo da forja de Hefesto para entregar aos mortais. Durante a celebração dos Jogos Olímpicos antigos em Olímpia, mantinha-se aceso um fogo que queimava enquanto durassem as competições. Essa tradição foi reintroduzida nos Jogos Olímpicos de Verão de 1928 em Amsterdã, Países Baixos. Nos Jogos de 1936, na Alemanha, pela primeira vez ocorreu um revezamento de atletas para transportar a tocha, desde as ruínas do Templo de Hera em Olímpia até o Estádio Olímpico de Berlim. Durante os Jogos modernos, a viagem que a tocha faz pelo mundo é parte de uma tradição, assim como o fato dela não poder se apagar. As Olimpíadas, que começaram nas antigas competições da Grécia, transformaram-se em um dos eventos esportivos mais importantes do mundo atual. Com uma história repleta de trégua, política, inclusão, desafios e superação, os Jogos Olímpicos mantêm um legado que vão além do esporte, inspirando gerações e unindo países em momentos de celebração e de respeito mútuo. E vocês, pessoal, gostam das Olimpíadas? Qual é o esporte preferido de vocês? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se inscreva no canal e deixe seu like no vídeo para o YouTube recomendar esse conteúdo para mais pessoas. A gente se vê na próxima, aqui no Sociedade da História.